Boa. Bem-vindos, então, a mais uma live semanal da nossa Comunidade Nacional dos Pistacídeos, no Telegram. E, como de costume, a gente convida alguém do nosso meio, criador, enfim. E dessa vez foi o Leandro Vecchiato, do Gentil Aves Exóticas. Leandro, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Dizer que nosso trabalho voluntário aqui, mas que agrega muito valor na vida das pessoas. Então, gostaria que você contasse um pouco da sua história, como começou a criação, e fica à vontade aí, pessoal, quem quiser perguntar, já pode ir perguntando, tá bem tranquilo, beleza? Bem-vindo, Leandro. Conta um pouco, então, da sua história aí para nós, cara. Pô, show de bola, Juliano. Obrigado, primeiramente, pelo convite, né? E é uma honra tá podendo fazer essa live aqui com vocês, porque já fui muito espectador, né, de muitas pessoas que passaram por aqui. A gente foi pegando essas dicas, né? Algumas coisas a gente introduz no nosso manejo, outras não, mas sempre trazendo muita informação para o criador, né? E como você disse, de forma voluntária, né? Então, acho que isso agrega bastante valor aí. Parabéns pelo trabalho. Bom, pessoal, o Gentil Aves Exóticas, né? Ele nasceu da vontade de iniciar a criação ali pelos vídeos do Gil, né? Então, eu estava até num momento um pouco complicado da minha vida, né? Que eu estava fazendo a gestão da fazenda do meu sogro. Só que aí você tem os cunhados ali, acabou entrando numa situação meio complicada e surgiu a oportunidade de iniciar, né, a criação de aves junto com meu irmão, né? Então, meu irmão é sócio e aí nós criamos aí o Gentil Aves Exóticas, né? E o Gentil, ele é uma homenagem ao meu falecido pai, né? Ele sempre criou aves, né? Então, eu e meu irmão, nós crescemos no tempo, Juliana, que a ovoscopia era feita na luz do sol, para você ter uma ideia. Ah, que legal, hein? Então, desde pequenininho ali, a gente vem acompanhando, ele já fazia o manejo de ovos ali no arroz, né? Então, eu Aham. e meu irmão acompanhamos bastante essa época, né? E meu irmão até brinca que era a época de reprodução ali dos canários, dos pintacilgo, e a gente batendo bola, né? Meu pai ficava desesperado, a gente não entendia o porquê, agora a gente sabe, né? Então isso vem lá de trás, né? Então juntou aí, né, essa raiz que nós tínhamos, que de uma certa forma ela estava adormecida, né, por conta do tempo, de você sair, de estudar, fazer faculdade, trabalhar, né? E aí a gente viu essa oportunidade e decidiu iniciar aí a criação de aves, né? Então ali em agosto de 2022 nós começamos a estudar a plataforma, né? Antes de comprar o primeiro casal, né? Então quando a gente comprou o primeiro casal, nós já tínhamos as gaiolas, nós já tínhamos os recintos, nós já tínhamos proteção dos animais, né? Já tinha toda a questão de alimentação, sanidade, tudo programado. É lógico que a prática ela vai te trazer mais desafios, né? Nem tudo é o que está no papel, o papel aceita tudo, né? E a prática vai te mostrar uma vivência maior, por mais que a gente já tinha essa experiência no passado, né? Então, em 2023, a gente começou com o primeiro casalzinho, né? E como eu e meu irmão sempre trabalhamos com essa parte de planejamento nas empresas que nós trabalhávamos, então a gente sempre encarou isso como um negócio, né? Então, a gente sempre foi fazendo o planejamento de médio, longo prazo, né? Para a gente poder chegar onde a gente quer chegar, né? A gente ainda está só no início dessa caminhada aí dentro do nosso planejamento, né? Então aí, em 2023 nós estávamos com 2 casais, 2024 nós fomos para 7 casais, e aí no ano passado a gente chegou a 12 casais, tá? Aí esse ano agora nós estamos com 14 casais, não evoluímos tanto, né, para esse próximo ano, só que a gente foi atrás de peças mais fundamentais ali, né? Já pensando em genética mesmo, né?
Então, hoje o nosso plantel, ele tem bastante killer tail, né? E agora a gente já está querendo dar um passo já e focar mais nos clear opalinhos, né? E com isso, esse ano, no começo desse ano, nós já conseguimos nossa AM, né? Nossa autorização de manejo. Ela tem algumas ressalvas, né? Que o pessoal pediu para a gente fazer uma alteração ou outra, coisa simples. Mas já estamos com a nossa autorização de manejo, já estamos pedindo as anilhas comerciais já para a primeira reprodução. Aí é legal, hein? E aí estamos nessa empolgação, né, ô Juliano? E aí a gente sempre tenta manter uma postura, né, que eu acho que é algo muito meu e do meu irmão, que é ajudar as pessoas, né? Então, em todos os grupos que a gente está, sempre vai ter pessoas que sabem menos que você e pessoas que sabem mais que você. Então a gente sempre tenta ajudar e escutar o máximo possível, né? Acho que faz parte aí do organismo da criação, né? Vocês, né, em realidade, fizeram um caminho um pouco inverso, né? As pessoas já começam comprando aves, é o que eu vejo, né? A pessoa, né, tem um cara aqui no Mato Grosso, que ele deve ter um plantel, bicho. Eu diria que eu acho que é o melhor plantel do Mato Grosso. Volte e meia, foge uma opalina portando clear, esmeralda, não sei. O cara não tem a contenção. Então, você imagina, ele não se preocupou com isso. Isso é importante, né? E assim, acontece, Juliano. Ó, vou dar um exemplo que aconteceu no início do ano, cara. Mesmo a gente com o criatório lá, a gente tem algumas gaiolas daquele módulo de gaiopar, e aí tem aquele... Cara, a gente prende com mosquetão tudo, mesmo com o ambiente controlado. A gente prende porque a ave ela voa, ela se debate, vai em outras gaiolas, então a gente entende que acaba sendo um risco, né? Já não é mais um ambiente controlado, né? É controlado para ela não fugir, né? Mas ela pode se debater, pode se enroscar em alguma coisa, né? Então, nós prendemos com um mosquetão as gaiolas e, cara, ali um casal de 1 ano conseguiu tirar a portinha do ninho, desencaixar ali. Ele abriu o ferrinho, desencaixou e saiu por cima. E fugiu. Então, assim... Eles derrubam o ninho. Sim, então assim, por mais que você tenha todo esse cuidado, essas fatalidades elas podem acontecer. Ainda que ela abriu essa portinha do ninho, se ela enrosca a anilha nesse ferrinho quando ela soltou, né? É uma possibilidade. Então, todo esse cuidado ele tem que ser muito bem observado. Senão perde a ave. Poxa, mas o cara deu bobeira. Não, nem sempre é isso, cara. Acontece e você tem que estar preparado. E me diga uma coisa, Leandro, você está onde aí em São Paulo? Aqui nós estamos em São Bernardo do Campo, onde a gente está com o criatório legalizado, né? E a cerca de 1 hora em São José dos Campos tem a minha casa também, tá? Então eu tenho alguma coisinha aqui. Então a ideia é que os casais reprodutivos mesmo, o forte que nós temos está em São Bernardo. E aqui eu tô com alguns casaizinhos mais básicos, né? Que a gente achou que era interessante ficar por aqui. E aí eu estou esperando até o sócio ativista, né, sair, porque aí de repente eu consigo pegar, né. Aqui fica como sócio ativista e lá em São Bernardo o criatório comercial de fato. A gente preferiu fazer esses 2 sites, ô Juliano, porque acontece, como eu te disse, o meu irmão é meu sócio, então a gente faz tudo junto, né. Então, ele tem eu cuido da parte financeira, ele cuida da parte financeira, a gente faz a parte de planejamento junto, ele tem a parte de manejo, eu tenho a parte de manejo, então nós dois somos realmente um backup um do outro, sabe? E a ideia da gente fazer 2 sites nesse início foi justamente se a gente tiver problema, sei lá, de alguma doença, alguma coisa no plantel, eu não afeto todas as minhas aves de uma vez, tá? Eu sei que parece ser um pouquinho de paranoia ali, né? Mas o que acontece? Como a gente tem essa possibilidade de fazer esses 2 sites, não foi algo custoso, entende? Então foi algo que a gente fez e que a gente entende que dá uma segurança a mais. Boa, boa. E a M na mão, né? A M na mão, A M puta, na gente, mão. felicidade total. Teve alguns obstáculos aí, né? Que até o que a gente tem. O que foi, assim, difícil, na sua opinião? Ou que eles pediram, que exagerou um pouco? Na verdade, assim, ó, vou te dar alguns exemplos.
tudo que eles apontaram não é nada absurdo, tá? São coisas que beleza, você pode fazer, tá? Nós entramos com o pedido e aí você tem autorização de instalação aqui em São Paulo. Então, você tem um projeto e, basicamente, o que você tem que fazer deixou o seu criatório igual ao projeto conforme foi aprovado, a gente entende que a AN vai ser só a verificação das instalações se está tudo conforme aí, né? Essa é a lógica do negócio. Só que, por exemplo, cozinha, né? Na norma não fala que a cozinha tem que ser um ambiente apartado para você preparar os alimentos, né? Pelo menos do que a gente leu aqui, o único lugar que é isolado dos demais é a quarentena, né? E é o último lugar que você tem que passar. Basicamente é isso. Então aqui eles olharam o nosso projeto e falaram assim, poxa, tem uma área aqui meio que vaga, faz uma cozinha separada. Cozinha aqui. Entendeu? Só que assim, isso tá todo fora daí, né? E assim, dentro do regimento ali, né, do que está escrito no papel, a gente pensou assim, pô, mas isso não estava aí e foi aprovado. Só que, cara, você não vai querer bater de frente com o cara, né? Você entende? Cara, dá para fazer? Puta, é mais custoso? Tá bom. Por exemplo, é isso, entendeu? Você não vai querer bater de frente, né? Pelo menos esse foi o entendimento meio do meu irmão, né? E meu irmão é muito mais organizado nesse sentido, eu sou mais esquentado, ele é mais cabeça tranquila. Né? Um outro ponto, por exemplo, cara, a gente já tem uma área de segurança, só que ela acaba sendo muito extensa. E aí eles falam assim, não, você tem que colocar uma área de segurança aqui, porque senão o bicho vai voar e vai ficar se debatendo. Mas já tem a função de área de segurança, então não precisava. Então a gente vai ter que fazer uma outra área de segurança mais estreita para o bicho. Então, assim, são coisas que não estão na norma, mas que eles estão pedindo. Você entende? Por exemplo, precisa ter brinquedo dentro das gaiolas do ringneck. Então, assim, você vai colocar um brinquedo ali, uma balança, ou coisa assim, no meu ponto de vista, vai limitar a área de voo do bicho, né? Eu acho que tem que ter enriquecimento pro bicho, lógico, mas não um brinquedo específico, né, cara? Por exemplo, você vai ter uma corda de sisal lá pendurada no meio da gaiola, entende? Mas são coisas que, assim, Juliana, você tem que relevar para você poder conseguir o que você quer também, né? Então, assim, não é nada de outro mundo, não é nada custoso, não é nada... Mas, cara, dá uma encheçãozinha ali, né? Mas, cara, faz parte do jogo, eu acho que é isso. Sempre que eu vi também a vontade do pessoal ali é realmente estar preocupado com o bicho, né? Então, você vê que todas essas operações são com a preocupação do bicho, eu acho que faz sentido, né? Eu só acho que deveria ter sido apontado lá na I, né? Porque imagina o seguinte, poxa, como que eu vou pegar e vou montar uma cozinha se eu não tivesse um espaço? Entende? Eu já fiz toda a reforma do meu ambiente, conforme o projeto e tal, então pode ser um pênalti grande, né? E aí, para você poder bater de frente, cara, aí é com o advogado, aí o negócio fica mais embaixo, entendeu? É o que a gente não quis, né? Então a gente acabou seguindo todos esses pontos, a gente está feliz pra caramba com a M, é o que a gente tinha planejado, né? Uma das etapas, né? A gente ainda tem o sonho de ir para uma chácara, para um sítio, fazer recintos maiores, né? Isso Hoje, é bom, hein, cara? então, hoje o nosso criatório não é um criatório grande, tá, Juliana? Hoje a gente lá tem 12 posições, tá? A gente consegue comportar 12 casais e já tem 10 ocupados, tá? Só que o que acontece? É muito daquela história do... você, às vezes, fica esperando o momento perfeito para você poder agir. E esse momento perfeito nunca chega. Então, você fala assim, poxa, Leandro, você gostaria de ter um criatório só com 12 posições? Por que você está legalizando um criatório de 12 posições, pô? Né? Sendo que você pode ter 20, 30, 40, mas é o início de um trabalho, né, o Juliano? Até para a gente provar se a criação de aves como um negócio, ela realmente vai se pagar, né? Então, daqui para frente, a gente não pretende colocar capital nosso, né? Agora o negócio ele tem que ter vida, né? E tudo isso faz parte do planejamento, né? Então, conforme o negócio vai rodando, a gente vai reinvestindo, vai dando próximos passos, né? Exato. Boa noite, Vitor. Boa noite, Fábio Girardi.
falando lá, ó, que mesmo com ventilação cruzada, pediram para instalar exaustor no criador dele. Essas Então, questões, eles vão pedindo, né? Se não for nada de absurdo, eu acho que faz sentido também, né? Não tem problema. Alguém quer posicionar, falar alguma coisa aí, pessoal? Mas, Leandro, e como que foi a temporada, cara? O que você tirou aí de bom? Fala aí para nós. olha, aqui, o Juliano, nós tiramos uma média aí de 5 filhotes por casal, tá? Então, eu considero que é uma média boa, tá? Sempre nas nossas contas aqui, eu sempre trabalho com o número de 4 filhotes, tá? E aí o pessoal fala assim, poxa, mas ringneck rende mais, né? Poxa, ele dá muito mais filhote do que isso. Nem Só todos que a os gente... casais, né? Então, por isso que a gente fala da média, né? Eu tive casais que tirou 10 filhotes, tive casal que tirou 4. Então, um vai complementando o outro, né? Mas eu faço a conta de 4 porque eu acredito que é o que cabe dentro do nosso planejamento. A gente não vai tomar um gol contra se a gente manter esse número baixo, né? E se vier a mais, poxa, show de bola, é um bônus e tá tudo bem, né? É Mas louco isso. clear, nós tiramos bastante clear, tá? Até eu tenho bastante casal aí de clear violeta com clear azul. Cara, e aí deve ter uns 1, 2, 3. Tem 4 casais nessa linha. E, cara, só tirei 2 azuis, 2 clears azuis, o resto tudo violeta. Olha que Então, maravilha. assim, foi bem bacana. O A gente, legal é a surpresa positiva da criação, né? cara, e absurdo, Isso é absurdo. legal, pô. Eu tive um casal aqui que, primeiro confirmou que eram portadores de clerteio, aí me deram o clerteio exportando opalino. Depois me deram opalinos. Olha que Pô, eu maravilha. não tava nem... Porque era... Eu nem sabia que portava um dos casais, cara. Você Olha, acredita? Eu liguei pro cara e falou, bicho, você que portava? Portava, Juliano. Os pais são portadores. Era PP, eu te vendi como PP, pô. Daí eu puta, e falei, pô, confirmou, né? confirmou. Puxa, Pô, é bom demais, cara. Nossa, não, é sensacional, cara. É sensacional. o lado E bom assim, da né, criação. Juliana, essa é a magia da criação, né? Por exemplo, eu aqui mexo Os muito com BOs, maternidade, né? né? A gente começou, inclusive, a aprender sobre maternidade por conta de um grupo que você criou, né? Então, ali a gente aperfeiçoou o conhecimento, trabalhamos nisso. Hoje, ajudo bastante pessoas por conta desse curso, né? Que foi um pontapé inicial. Esse ano de 2025, o meu irmão assumiu a maternidade, então tudo que eu aprendi consegui passar para ele, e ele colocou em prática isso. Então, assim, e a parte da maternidade é a parte mais gostosa, né, cara? É a parte Ah, mais com gostosa, é certeza. o que vai Dá sair. trabalho, mas é bom. Não, é. Mas, cara, é muito gostoso, é muito gratificante, a gente já fica com uma saudade danada, né? E eu brinco que esse período de manutenção, né, ele acaba sendo um pouquinho extenso, né? Mas se o cara vacilar, já chegou na reprodução. Então, assim, aqui até final de semana passado eu já tirei todas as gaiolas que estavam penduradas, limpei todo o piso, né, junto com o meu irmão, pintamos parede. Agora é época de você mexer, né? Porque depois você não pode relar em nada, né? Então, É, é toda essa agora é época de preparação, passa rápido demais, cara. paz. É verdade. E eu que a temporada nem acabou aqui ainda, pô. Tô com Rosela chocando aqui, pô. 2 casais chocando, você acredita? Olha que beleza, cara. Não, a Rosela é legal. Ela é... Alguns casais são atemporais. Tem uma Uhum. muda bem leve e ela continua botando, cara. Olha Marcha só, cara. pegada, você acredita? Olha que É uma legal. bênção, cara. Isso é legal. Eu sempre quis ter uma ave que não se limitasse na temporada, né? Porque Sim, sim. ela pudesse, né? Ao longo do ano aí. Vamos ver quantas posturas esses casais vão dar aí, mas, pô, tá sendo legal. Eu não sei se eu falo se é 2026, se é 2025. Virou o ano, já é o novo ano, Juliano. É bom, né, pô? Mas é muito legal, né? Isso também faz parte do planejamento, né? Hoje,
Hoje a gente só trabalha com ring neck, né? Eu tenho alguns H-porns aqui, mas eu uso mais para fazer teste biológico nas chocadeiras, para ver se elas estão reguladas certinho, né? Então, não tenho tanto esse ímpeto de criação, é mais, acaba sendo mais como um hobby mesmo. Mas a nossa ideia é, quando a gente for para um lugar maior, a gente diversificar. Porque o que acontece? Eu É sei que tem bom. muita gente que cria ring neck junto com rosella, com outras espécies, mas assim, a gente focou no ring neck no sentido de vamos ficar bom nisso, depois a gente vai para outro. E aí entender realmente a real necessidade de cada espécie, né? Eu acho que é interessante você fazer segregado isso, né? Pelo menos na nossa cabeça, né? Então Se a tem gente espaço, dá pretende. para fazer segregado. Mas se não tem, dá para fazer junto. Eu crio aqui a rosela com ringue e dá certo, pô. Então, Eventualmente, um casal pode não criar, como o ringue também, eu tive 2 casais esse ano de ringue, que os machos, acho que eram meio novos, né? Eles ficavam comendo puleiro, porra. Tratava a fêmea e comia o puleiro. Eu falava, meu, a turma tira o puleiro, eu tirei o puleiro, pô, deixei só aqueles de pendurar mesmo, sabe? sim, sim. Sem puleiro. Mas aí eles já não estavam mais no time. Eu fui vendo na câmera essas palhaçadas, cara. O cara tratando, a fêmea pedindo gala, tudo, e o bicho comia o puleiro. Então, assim, nem Nossa, cara. tudo são honrosas, né? Às vezes, É, alguns casais falham. Aí uns falam que, com o tempo, a maturidade, ele vai superar, né, isso. Outros falam que já vai ser um trauma, ficar sempre assim. Então, vamos vivenciar, né? E eu acho que também tem que dar tempo pro bicho, né, cara? tem que dar Também tempo, não exigir adianta. demais, são muito novos, né? Eu acho que o ringue é 5 anos, né, gente? É. Assim, Então, ó, até, o até a ápice experiência, mesmo. até uma experiência nossa, né? A gente partiu na compra de casais adultos, né? Então, as primeiras matrizes a gente foi comprando de gente que estava mudando de mutação e acabou pegando, né? Só que assim, o pessoal acha que acaba sendo mais fácil, mas na verdade é um pouco complexo. Por exemplo, peguei um casal que ele só foi reproduzir já adulto, mais de 5 anos, e só foram reproduzir o ano passado, ou seja, no terceiro ano. Então, assim, às vezes é o lugar, você muda um lugarzinho, um detalhezinho, que faz toda a diferença pro bicho. Né? Então, assim, tem que ter essa paciência, tem que Tem que ter observar, né? paciência. Estava falando ontem, com a minha mãe, cara. Tem um casal de rosela azul, comprei 4 anos atrás. Chegou em casa, deu 2 temporadas, eles não criaram. Falei, vou abrir. Na terceira temporada eu abri o casal. Não deu certo. Na quarta eu voltei à configuração original. Estão criando, cara. Olha aí, tá Olha que vendo? doideira, bicho. Então, por Faz isso que a gente sentido não nenhum, né? faz sentido nenhum. Mas eles não tiveram briga, nada, eles sempre se davam bem, Uhum. mas não executavam o serviço. Falei, vou abrir por 2 temporadas, né? Abri Sim. a terceira, o macho, que eu botei um albino na fêmea azul, ele bicava ela, ele estava mais pronto, ela não aceitou ele direito. Falei, vou voltar à configuração original, deu certo. Olha aí, tá vendo? Foi rabo, foi rabo. Às vezes a Porque às vezes separação faz poderia ter bem, né? deixado, né? Mesmo que ele não. Porque o que comanda na rosela ali é tratar no bico, né, bicho? Na hora que É. o macho tratou no bico a fêmea, acabou. É meio caminho andado, né? E eu Uhum. acompanho isso, né, cara? Eu falo, pô, não tá tratando no bico, não tá legal esse trem, né? Não vai. Mas aí deu certo, graças a Deus. Então, por isso que o pessoal fala, né, que a observação dos bichos é o segredo da criação, né, Juliano? E não tem como ser diferente, né, cara? É, Eu vejo, a gente às vezes debate muito sobre genética, é importante, alimentação é importantíssimo, mas eu acho que esse feeling do criador também de se observar o você não bicho, observar. Não, e outra né, câmera, cara, poxa, a câmera me salvou várias vezes. sim, É um macho que estava começando a bater na fêmea e começa a vir os videozinhos, né? Vem de 1 minuto. Pá, porra, o cara tá batendo e tal. Pega o carro, vou pro criador. Eu chego lá, separo, né?
Então, Sim, sim. é muito bom ter. E olha que eu não tenho muitas câmeras. Bom seria que Ah, cada um tivesse uma câmera por casal, para você, de fato, acompanhar, né? Menos que você é o criador na tua casa, fica mais fácil, mas aqui o meu não é, né? Então, eu preciso monitorar. Sim, sim. Eu aqui, eu sou exagerado, né, Juliano? Eu tenho 2 câmeras por casal. Eu tenho uma que fica monitorando a gaiola, de fato, né? E E é tem outro um que vai ninho. dentro do ninho. E, cara, no ninho acontece muita coisa ali que indica um termômetro bacana, viu, cara? Assim, eu já salvei, por exemplo, o filhote, que você vê que o macho tá mais ríspido ali que os filhotes, entendeu? Porque ele tá querendo acasalar com a fêmea. E assim, cara, salvei uns bichinhos por conta disso, tá? Eles Salvei uns rejeitam os bichinhos. bichos também, né? Tem tudo isso. E assim, não adianta, o macho é bom, o macho ruim. Cara, isso vai acontecer. Por exemplo, na temporada passada não aconteceu, né? Lá em 2024, mas em 2025 o macho ficou, sei lá, não sei se ele estava mais quente ou tal. Então, assim, eu tinha um macho que um ano tava tratando dos filhotes no bico e no outro ele tava Tava mais matando. afoito. Então, assim, você separou, tirou, beleza, entendeu? Você salvou os filhotes ali. Então, todas essas questões eu acho que são pontos, né? E não tem como, por mais que você quer observar, você não vai conseguir ver o que está acontecendo no ninho, né? Ou quando você está na frente dos bichos, os bichos mudam o comportamento ali, né? Muda. Quando você sai Não, e vê eu a câmera, vejo. é No saco diferente. criatório, eles. Fêmea que está dentro do ninho, ela pum, vai comer. Aí eu vejo na câmera, logo que eu saio, né? Vamos ver como que está o comportamento deles. E a gente vê, nota também. Tudo é observação, né, cara? Criar, se você não observar, você está fudido. Não, não, sem chance, sem Sem chance. chance. É só para perder tempo. Né? É isso, é isso. Mas a E aí, gente, a turma, gente alguém quer tá. falar alguma coisa aí? Fazer uma pergunta para o Leandro? Deixa eu ver aqui se Boa tem mais. noite, boa noite. Boa noite. Leandro, você me disse que você trabalhou muito com a maternidade, né? Aham, Eu crio roselas já há 8 anos. E perfeito. os ringnecks, a primeira temporada que eu tirei filhote foi a temporada passada. Meu Aham, criatório é bem reduzido, bem pequeno. uhum, Eu tô com 11 casais de ringneck e tô querendo montar uma estrutura para maternidade. uhum. Realmente a produção melhora, a facilidade, o volume. O que você me aconselha em relação a isso? Eu não tenho experiência nenhuma. Trabalho com Tá. amas, para roselas, com red ramped. Então, eu tenho uns casais de red só para ama. E estou querendo montar uma maternidade. Uhum. Bom, vamos lá. Eu digo que o recurso mais importante quando a gente vai falar de maternidade se chama tempo, tá? Porque você vai ter que assumir o protagonismo ali, né, na hora da alimentação dos filhotes. Eu acho que esse é o recurso mais valioso que a gente tem, é o tempo. E aí tudo vai depender de como você quer fazer e qual a sua estratégia, tá? Hoje, basicamente, eu vejo que a gente tem 4 tipos de reprodução artificial, que é com os pais, que a gente faz todos esses manejo de ovos, acompanhamento. Um que você faz que é com ama, que também é uma excelente opção. E aí você tem um manejo 100% artificial, que é você criando do filhote ali desde o primeiro dia, e o híbrido. O que é o híbrido? O híbrido geralmente é o seguinte, a fêmea faz a postura, você tira esses ovos, deixa o indês lá e faz toda a evolução do ovo na chocadeira. E aí, quando estiver próximo de nascer, você retorna esses ovos para a fêmea, tá? Se Correto. você quiser ter uma alta produtividade, no sentido de tirar mais filhotes, o caminho tirou o ovo da fêmea, levou para a chocadeira e tranquilo. E você assume dali para frente, tá? O que acontece? Quais são os cuidados que você tem que ter numa maternidade, tá bom? É o seguinte, primeiro, em um dos anos, em 2024, eu estava com 11 ovos de clear na chocadeira. Eu fiquei sem energia por 8 horas.
Então, assim, a minha sorte é que eu tinha um setupzinho aqui. Então, eu tinha um no-break, eu tinha uma bateria estacionária que deu conta disso. Então, assim, isso é um risco que você vai ter, porque você vai estar com todos os seus ovos dentro da chocadeira. Então, você tem que se preparar para essa infraestrutura antes que esse problema aconteça, tá? E geralmente começa a ter início de chuva ali em setembro, outubro, e, cara, vira e mexe acaba a energia, tá? E é aquela coisa, é lei de Murphy, né? Quando você precisa, a energia cai. É sempre assim. Tá? Então, assim, sobre os equipamentos, é interessante que você tenha pelo menos 2 chocadeiras. Porque se uma pifar, você tem a outra. Porque você está totalmente dependente dela, né? E aí você vai ter as UTAs que você vai conseguir trabalhar também. As UTAs também podem ser uma saída. Né? A diferença de uma UTA para uma chocadeira é que a chocadeira você tem a rolagem e na UTA não. Então, assim, tudo vai depender da sua estratégia de como você quer fazer, né? Para você poder montar um setup e tal. Mas todos os pilares ali que eu falei, tanto o híbrido quanto a reprodução artificial 100%, é interessante que você tenha um equipamento de backup para energia, cara. É bem importante. Eu tenho medo do híbrido em roselas, né, cara? Se eu voltar para elas, pode dar quebra. O que geralmente faz, Juliano, é colocar ali quando ele já está bicando. Ele já está piando, já está para nascer ali mesmo, entendeu? E aí você faz todo o acompanhamento fora, você não vai ficar mexendo muito no bicho e tal. Então, assim, eu cheguei a fazer esse manejo híbrido, porque a gente estava tendo muita oscilação de temperatura, estava um calor do caramba, sem umidade. Então, eu acabei fazendo esse manejo híbrido, deu certo. Quando o filhote estava começando a bicar ali, que já estava piando, eu tirava da Mandava chocadeira neles. e trocava. Porque aí ele também já está mais resistente, ele está mais encorpado, entendeu? Sim, mas no ringue, né? No ringue, no É, ringue. então, No ringue. mas é interessante. Eu analisando assim, o Juliano e Leandro aí, eu não vejo o meu criatório, como o espaço físico é pequeno, eu crio outras aves também, montar uma estrutura dessa para o volume de casais que eu vou ter, eu acho que não é viável, acho que o melhor é ama. Eu acho que uma estrutura dessa tem que ser um volume maior, eu acredito, não é? O investimento. Sim. Que acontece, né? Por exemplo, tem situações ali na criação que fogem do seu controle, né? Então, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo no ano passado. Eu tinha um casal de ringneck de 1 ano, primeira cria da fêmea, deu 4 filhotes, ela não soube tratar de nenhum deles. Nenhum, zero. Então, assim, eu tive que assumir, senão eles iam morrer, né? Então, assim, depende muito do que você vai precisar, qual que é a sua necessidade, entende? Nesse meu caso, uma UTA já me salvou que eu consegui alimentar os filhotes. Só que, assim, a cada 30, 40 minutos tratando eles na primeira semana. Então, por isso que eu falei que o recurso do tempo ele é algo muito importante nessa fase. Né? Não tem como. Você que virou protagonista e se vira aí para cuidar dos bichos, entende? Vou falar para você, Leandro, uma hora cansa, viu? Porque eu já estou começando a cansar. Eu acho que a maioria das pessoas tenta, né? Tira a primeira postura ali, na expectativa que venha outra postura e tal. Só que cansa, pô. Você tem que tratar o bicho ali. Eu estou feliz da vida com esses últimos que eu estou criando agora. Deixei com os pais. Falei, eu estou com 4 casais. Eles estão saindo do ninho, é a coisa mais linda do mundo. Eu não tinha visto até hoje, na verdade, eles saindo do ninho com os pais, né? E aí eu fui deixando, né? Porque dá trabalho, bicho. Essa questão aí da papa, de assumir, rapaz do céu, você é louco. E outra, né, Juliano? Imagina o seguinte, né? Quem tem uma quantidade grande, você terminou de alimentar o último filhote, você já tem que alimentar o primeiro de novo. Então, assim, é muito puxado, né? É lógico que é o seguinte, né? Poxa, você vai aumentar muito ali a sua produtividade, isso é incontestável.
Só que, cara, você vai ficar meio que refém, escravo naquele período. Vai te dar um retorno? Vai te dar um retorno. Só que você vai ter que avaliar justamente isso. Você tem essa flexibilidade? Quando eu fiz, eu conseguia porque eu estava em home office, né? Então, poxa, ali eu dava um tempinho, eu tinha ali fazer um lote de 4, 5 filhotes, beleza. Mas, cara, você começa a colocar mais coisa, o negócio não anda. Né? Essa primeira semana é mais chata, cara. É das 6 horas da manhã até as 11 horas da noite a cada E 30 você não minutos. dorme direito, aí você fica Não, preocupado, acorda na madrugada. é, é puxado, é Tem que puxado. acordar, na verdade, né? Não é que acorda, você tem que acordar. Aí, às vezes, você tem um filhotinho ali que tá com um pouquinho de papa ainda no papo, que não dissolveu, aí você fica acordando na madrugada para tentar dissolver aquilo para não dar fungo. Então, assim, é um trabalho realmente forte, tá? E uma coisa importante também é o seguinte, né? A gente aqui dentro do nosso manejo, a gente pretende tirar os filhotes com 8 dias, tá, Juliano? E por que disso? Né? Não é um número mágico. É porque que acontece? A fêmea ali, quando ela se alimenta, ela vai ter as enzimas digestivas dela que vai passar para o filhote, né? Isso ajuda muito nele na absorção dos alimentos, né? Então essa troca ela é importantíssima para o desenvolvimento do filhote. Por mais que você trate lá a cada 30 minutos, tal, ele não vai ter essa condição, né? O filhote ele se desenvolve, tal, mas nem se compara com os filhotes que são tratados pelos pais, né? Então, assim, lá É. no final da adolescência Eu dele, ele vai geralmente igualar. tiro quando eu anilho, que depende da Sim, espécie, é perfeito. 10, 15 dias, geralmente é isso. Perfeito. Anilhou, já vai fazer esse manejo, sai. Mas o que acontece? Todo o intestino do bicho ali, né? Ele já está com essas enzimas aí digestivas dos pais, né? Então, eu acredito que isso é muito rico pro filhote. Agora, tem casos que nem essa fêmea que eu tive aí de primeira cria que não soube alimentar, não tem jeito, você vai ter que assumir, beleza, entendeu? Mas a nossa ideia é sempre tirar com essa idade, mais por causa desse benefício das enzimas mesmo. Ainda a gente tem muita tecnologia em rações, na alimentação, isso graças a Deus vem aumentando muito. Se a gente for olhar 5 anos atrás, era muito mais precário, né? Hoje não, a gente tem rações agora para cada espécie, né? Que a gente não tinha. Só que ainda não conseguimos chegar nessa tecnologia de substituir essas enzimas ainda dos pais. É, é importantíssimo. Pessoal, tranquilos? Eu achei que essa live aqui foi top, hein? Muito obrigado, Leandro, por toda a sua Imagina. experiência, né? A sua disponibilidade de vir aqui é bacana. E é coragem também, né, gente? Tem muito criador que eu convido sempre as pessoas, né? Estou no Instagram, vejo um post de um amigo, uma coisa, você não quer vir? A maioria, eu diria, tem vergonha. Então, Não, não participa da live, aí pede assim, vamos marcar um dia, aquele negócio e tal. Meio que enrola a gente, né? e assim, né, Juliano, aparecer é importante, né, como negócio. Né? Então, o pessoal, Saber quem é você, né? perfeito, eu acho que é isso que faz, né? Uma das coisas que eu estou fazendo também, quando eu estou vendendo alguma ave, eu estou priorizando entregar a ave para a pessoa na mão, sabe? Para a gente ter esse tete-a-tete, olho no olho, sabe? Eu acho que é importante isso, cara. Eu acho que ajuda, né? A pessoa saber quem que é o Leandro pessoalmente, eu acho que é interessante, tá? Então, quem tiver essa oportunidade aí, que o Juliano está abrindo, venha, participa, conversa, né? A gente tem, aquilo que eu comentei, né? A gente sempre sabe mais que alguém, mas a gente sabe menos que outra pessoa. Então, a gente está aqui para aprender e compartilhar, né? Então, encara o desafio, vai, aparece. Eu acho que é importantíssimo. Boa. Leandrão, fechando então, deixa aí seu Instagram, onde você mora, onde é o criadouro, informações complementares aí para o pessoal te achar, porque a gente vai deixar gravado no YouTube e aí vira uma consulta, né? As pessoas vão consultando e te acham. Fala aí para Não, nós.
Com certeza. O nosso Instagram é o @gentilaveexóticas, né? Nós estamos localizados aqui em São Paulo, em São Bernardo do Campo, em São José dos Campos. Nós também fazemos envios aí para todo o Brasil. E estamos à disposição. O que vocês precisarem é só chamar a gente lá pelo Instagram, o que a gente conseguir ajudar aí com dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição, só procurar a gente. Tanto para adquirir aves, para bater papo, para tirar dúvida, o que vocês precisarem, a gente está lá. Fechou. Obrigado, viu, Leandro? Obrigado, viu, Juliano? Imagina que é isso. Eu que agradeço, pessoal. Mas vamos... Valeu, o pessoal está agradecendo aí, gostaram da live, ótimo. Vou deixar gravado e vai pro YouTube. Muito bom, pessoal. Fechou? Obrigadão, Fechado. então. Tamo junto. Valeu, pessoal. Forte abraço. Valeu, boa noite. Boa Amanhã noite. cedo na criação, hein? Tem que ser. 5h30 nós estamos lá, bicho. 5h40. Todo dia. Não dá, esse compromisso não dá para deixar de lado, não. Ixi. É bom que cada dia é uma surpresa. Você vai lá, é legal da criação, é isso. Tem uma função fazer, né? Tem que fazer aquilo. Tá? É a terapia. Sempre tem o que fazer. Eu lembro de um dos convidados, meu, eu nem lembro quem que era, que falou: o legal da criação é que sempre tem uma coisa para você fazer. E Você não tem acaba. você tem que ter algo para fazer, né? E é isso que faz a gente viver mais, sabia, né? O negócio do hobby, é aquela frase, né? Nem todo remédio vem em caixa, né? Exato. Valeu, pessoal. Boa noite. Vamos encerrar aqui, então. Valeu, boa noite. Depressivo lucrativo. Olha lá, moço. Abraço, moço. Valeu, tchau, tchau. Tchau.